Queridos, 1 Pedro 3, de 8 a 15, eu convido os amados a, juntamente comigo, fazermos uma leitura alternada. Todos acharam? Irmãos, a palavra do nosso Deus diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe em sua alcançar. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for o que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Amém. Irmãos, vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza esse momento. Que apesar de mim, Pai, o recado do Senhor, a mensagem seja transmitida, Pai, com fidelidade, temor e tremor, e que o Espírito Santo faça a obra, convença, transforme, leve a palavra até o coração e coopere para que cada um de nós venha colocar essa palavra em prática. Pai amado, nos abençoa. Essa é a nossa petição, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um pouco do contexto. Essa primeira epístola do apóstolo Pedro, irmãos, ela foi escrita em um contexto de intensa perseguição e sofrimento para os cristãos. O apóstolo Pedro, ele está dirigindo, irmãos, essa sua primeira carta a crentes espalhados por várias regiões do Império Romano. Se você observar no capítulo 1, versículo 1, ele vai nos situar para quais regiões essa carta é destinada, irmãos, porque crentes no Senhor Jesus Cristo estão espalhados, irmãos, pelo mundo de então, mundo dominado pelo Império Romano. E aí a carta é para crentes que se encontravam, irmãos, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, como ele fala, capítulo 1, versículo 1. E nesses lugares, irmãos, os cristãos, eles estavam sofrendo pressões externas significativas. E por causa de quê? Porque eram crentes no Senhor Jesus Cristo. O sofrimento, a perseguição, era por causa, irmãos, que a sua fé era confessada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, a carta tem um propósito muito claro, irmãos, que é de encorajar aqueles cristãos perseguidos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das maiores adversidades. Eu fico pensando, irmãos, naquelas famílias, não é? Marido, esposa, filhos, que saíam, irmãos, do Ponto para a Capadócia, da Ásia para a Bitínia, da Bitínia para a Galácia, irmãos, perseguidos por causa do nome de Cristo. Chegava nessas localidades, irmãos, e começava a reconstruir a sua vida. Por quê? Porque nesse deslocamento deixava tudo para trás. Levava esposa,
filhos, se instalavam em uma determinada localidade e ali começava o quê? A testemunhar da sua fé em Cristo, pregar o Evangelho. E daqui a pouco, irmãos, aquela localidade passa a conhecer esses irmãos como crentes. Por quê? Porque de conversa, de negócio, testemunhando, irmãos, falando, pregando o Evangelho, sendo arguídos. Olha, qual é o Deus romano que vocês adoram? Qual é o Deus grego a quem vocês cultuam? E esses dizendo, não, nós cultuamos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós seguimos aquele que é chamado o caminho, a verdade e a vida. E daqui a pouco, irmãos, aqueles irmãos crentes em Cristo, nessas localidades, passavam a ser apontados. Olha, aqueles ali são cristãos. E aí aqueles cristãos começam a ser luz e sal naquela localidade. Começa a pregar o Evangelho. Começa, irmãos, a denunciar o pecado, a pregar salvação em Cristo Jesus. E aí eu fico pensando, o marido agarrando na mão da esposa, dos filhos e dizendo, olha, se a gente não sair daqui, vamos ser mortos, vamos para outra localidade. E aí, irmãos, como essa carta ela vai ser lida para os cristãos dessa localidade, aí a esposa lembrando ao marido, filho, para que a gente fugir? Nós somos crentes. O apóstolo Pedro vai nos dizer no capítulo 2, versículo 11, que nós somos peregrinos e forasteiros. Ele fala na sua carta que você ouviu como eu ouvi, essa é a nossa identidade, peregrinos e forasteiros. Para onde nós vamos, aonde a gente for, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer diferença por graça e misericórdia do Senhor. Aí muitas vezes o marido concordando com a esposa, dizendo, é verdade, filha, vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar testemunhando. E aí um irmão apoiando o outro, irmãos, incentivando na fé, fruto da carta que o apóstolo Pedro escreveu e foi destinada para essas localidades, e um lembrando ao outro, irmãos, olha, as nossas provações, elas são temporárias. Mas como a carta começa a dizer, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, nós, como verdadeiros cristãos, possuímos em Cristo uma herança incorruptível guardada nos céus. E um falando para o outro, e um incentivando ao outro, porque o propósito da carta é esse, irmãos, é o encorajamento à fé. E esse encorajamento, irmãos, e esse estímulo à fé dos cristãos vem desde o início dessa epístola. O apóstolo Pedro, mesmo falando, irmãos, para destinatários que sofriam pela fé em Cristo, o apóstolo Pedro, ele não se esquiva de dizer que aqueles irmãos, debaixo de intensa perseguição, eles devem continuar tendo uma vida santa. O apóstolo Pedro começa a sua carta, desde o início, falando, irmãos, sobre a santidade na vida. E ele vai desenvolver esse tema e vai dizer santidade no amor. Ainda no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer, olha, entre vocês deve reinar o amor fraternal. Entre vocês o amor deve ser sem fingimento e vocês devem amar uns aos outros de todo o coração e ardentemente. E o apóstolo Pedro continua desenvolvendo, irmãos, temáticas para a vida daqueles crentes. Olha, vocês, mesmo debaixo de perseguição, vocês são casa espiritual de Deus, criados em Cristo Jesus. Vocês devem ter uma vida cristã exemplar diante daqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus. E aí chega o capítulo 3. E o apóstolo Pedro, irmãos, ele vai falar no início do capítulo sobre os deveres dos casados. E quando chega no nosso texto, irmãos, do versículo 8 ao 15, o apóstolo Pedro,
ele vai falar sobre o amor fraternal. Irmãos, amor necessário para ajudarmos e sermos auxiliadores uns dos outros em tempos de perseguição. E o apóstolo Pedro, ele vai falar, olha, amor fraternal, a prática do bem, e ele vai usar, irmãos, do versículo 8 ao 15, essas palavras para dar àqueles irmãos um resumo prático do que Deus quer deles e para eles. Olha que interessante, o apóstolo Pedro, ele vai chegar a esse ponto da sua epístola, dizendo para aqueles irmãos, olha, o que Deus quer de nós, irmãos, é unidade de pensamento. Nós devemos pensar como Cristo pensa, como o apóstolo Paulo já tinha falado para a igreja de Corinto. Nós precisamos pensar de forma a expressarmos unidade. Mas o apóstolo Pedro, ele vai dizer para aqueles irmãos perseguidos, que estão perdendo bens materiais, liberdade, sendo ameaçados até de perder a vida pela fé em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Pedro, volto a dizer, ele não se esquiva em falar para aqueles irmãos que eles devem viver praticando, agindo com atitudes verdadeiramente cristãs. E ele vai dizer para aqueles irmãos, vocês precisam, em meio à perseguição, confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, irmãos, de forma muito prática, porque na prática, são nas ações, nas atitudes, irmãos, que dizemos, expressamos se somos verdadeiramente crentes ou não. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro, ele está falando isso em tempos de adversidade. Essas são marcas que vão distinguir o povo de Deus, não importa a localidade que eles estejam. Eles precisam ser verdadeiramente cristãos, pensarem de forma concorde, irmãos, como Paulo fala lá em Filipenses para Evódia e Síntique. A ideia, irmãos, é muito parecida. E por causa disso, irmãos, eu quero meditar com os amados sobre esse tema que está aí projetado. O que Deus quer do seu povo. O que é que Deus quer de mim e de você? O apóstolo cometendo o mesmo erro de Jojó. O pastor Edson, hoje de manhã, ele falou, irmãos, que Deus, ele quer uma coisa de nós. O quê? Obediência. Obediência. Eu caso aí obediência com a fé. Veja, o primeiro ponto, irmãos, que nós aprendemos desse texto é que Deus quer que tenhamos unidade de pensamento. Observe aí o versículo 8, por favor. Na Almeida, Revista e Atualizada, diz assim, irmãos, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Mas na Nova Almeida Atualizada, olha como esse texto fica. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. O que é interessante, irmãos, é que essa questão da unidade de pensamento não era uma preocupação meramente apostólica, porque esse tema ele vai ser tratado tanto pelo apóstolo Pedro como pelo apóstolo Paulo. Mas a gente observa, irmãos, que é uma preocupação, no bom sentido do termo, do próprio Espírito Santo para a igreja do Deus vivo. O que é que Deus quer para a sua igreja, irmãos? Harmonia. O que é que Deus quer para a sua igreja? Unidade. Unidade, irmãos, que é não somente unidade de fé, mas unidade também de pensamento, unidade de ânimo, unidade de disposição interior. Essa é, irmãos, claramente uma preocupação
não somente dos líderes da igreja, mas do próprio cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Um exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai falar, irmãos, em Filipenses 2:2, o seguinte. Eu peço aos irmãos da projeção que coloquem aí, por favor, Filipenses 2:2. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, isso não é o desejo meramente de um homem chamado apóstolo Paulo, como também não é, irmãos, simplesmente o desejo de um servo chamado Pedro. É a preocupação do Espírito Santo para a igreja de Cristo. Irmãos, que venhamos viver unidade. Veja o que o apóstolo Pedro diz: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está falando não somente, como eu já disse, unidade de fé, mas unidade no modo de pensar e também no amor. O Espírito Santo está usando aquele servo para escrever para uma igreja perseguida, dizendo que o amor entre eles deve ser um amor genuíno, fraterno, irmãos. E esse amor fraterno é uma forma do cristão revelar ao mundo, irmãos, que ele foi transformado por aquele que é a maior expressão do amor de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse tema é tão importante para o apóstolo Pedro, que ele está desde o início da sua carta. Veja aí 1 Pedro 1:22. Olha o que diz o texto, irmãos. O apóstolo Pedro, ele está enfatizando, irmãos, que esse amor, ele deve ser o quê? Sincero e profundo. Veja se esse versículo 22, ele não confronta a sua vida, como também confronta a minha. Olha o que diz o texto: tendo em vista o amor fraternal não fingido, irmãos. E o texto continua dizendo: amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Isso é o que, irmãos? Querer promover unidade na igreja, unidade no corpo de Cristo. Irmãos, unidade sem amor não existe, principalmente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo, olha, esse amor fraternal que ele está falando no capítulo 3, ele já diz o parâmetro desse amor desde o início da sua carta. É um amor entre irmãos em Cristo, sem fingimento, de todo o coração. Nós devemos amar uns aos outros, e aí observamos um mandamento de mutualidade, e esse mandamento, ele deve ser vivido, irmãos, de forma ardente, com intensidade, com força, de forma vívida entre nós. E o apóstolo Pedro está dizendo, irmãos, que inclusive esse amor, ele vai ser expresso de algumas formas. E logo depois, irmãos, dele falar sobre unidade de pensamento, ele diz: sejam compassivos. Irmãos, nós precisamos ter compaixão uns pelos outros. Isso é a expressão de um amor fraternal. Isso é a expressão da revelação do amor de Deus em Cristo Jesus para o seu corpo chamado igreja. Irmãos, o se compadecer, a compassividade, irmãos, é sinal, expressão desse amor, de uma prática cristã, de um cuidado mútuo, irmãos, que deve ser vivenciado entre membros do mesmo corpo. Olha a continuação da leitura no versículo 8, irmãos, de 1 Pedro 3. Ele diz: finalmente,
sede todos de igual ânimo, ou tenham todos o mesmo modo de pensar, compadecidos ou compassivos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Eu penso aqui, irmãos, a gente lendo e relendo o texto, que o apóstolo Pedro, ele não está fazendo aqui uma pergunta, mas é como se tivesse implicitamente uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: como devemos viver enquanto povo de Deus? Parece que existe essa pergunta por trás do texto. E o apóstolo Pedro, ele está respondendo a essa pergunta, dizendo assim: devemos viver em unidade de fé, mas também em unidade no modo de pensar. Devemos também ter um amor não fingido, vivenciado de todo o coração, com a intensidade que ele coloca ardentemente, e ao mesmo tempo devemos ser compassivos, mas ao mesmo tempo, irmãos, devemos ser misericordiosos e humildes. Veja o que é que ele diz no finalzinho do versículo: compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E aí o que é maravilhoso, irmãos, é que o apóstolo Pedro, ele está ensinando para aquela igreja que está vivenciando perseguição, aquilo que o Senhor Jesus Cristo também ensinou aos seus discípulos. Porque se você observar, Cristo Jesus, ele vai dizer em Mateus 11:29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, manso e humilde. Manso e humilde. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está dizendo para a igreja, irmãos, que para haver unidade, não deve haver, irmãos, soberba, não deve haver da nossa parte prepotência, não deve haver, irmãos, entre a gente disputa, concorrência, mas deve existir, irmãos, harmonia, paz, unidade de pensamento, unidade de amor, unidade de fé, unidade de propósito. Somos corpo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Calvino, comentando essa passagem, ele vai falar, irmãos, que essa unidade, quem promove é o Espírito Santo, através de mim e de você. O Espírito Santo, irmãos, ele é aquele mais interessado que o corpo do Senhor Jesus Cristo glorifique a Deus com essa unidade, com essa harmonia, com a paz que deve existir no nosso meio. E Calvino, irmãos, ele vai dizer que essa unidade é fruto de obediência à palavra de Deus. Nós devemos, irmãos, manter a humildade, a obediência, a fé, o amor, a harmonia, a fraternidade, e isso tudo só pode ser mantido e sustentado pela obediência à palavra de Deus. Porque Calvino diz: essa unidade não se deseja forçada, não é uma uniformidade forçada. Nós não estamos, irmãos, pregando uma forma ideológica que todos devem ser encaixados nela, ter, irmãos, um pensamento uníssono, fruto de uma lavagem cerebral. Não, irmãos, o mundo nos acusa de fazer dentro da igreja lavagem cerebral. Não fazemos, irmãos. O que o Espírito faz é unidade de fé, amor, harmonia, paz, propósito, para que o corpo glorifique a Deus, glorifique a Cristo, que é o cabeça. Irmãos, ilustrando, pense no Grupo Cantares, hoje é aniversário do Grupo Cantares, eles estão celebrando ao Senhor. Pense, irmãos,
na seguinte ilustração. A gente observa o grupo Cantares cantando aqui. Cada um deles, irmãos, com a especificidade da sua voz. Tenores, baixos, sopranos, contraltos. Mas a harmonia surge quando, irmãos? Quando todos estão cantando em uníssono. A mesma música em harmonia para a glória de Deus. Aplique ao corpo de Cristo, irmãos. Da mesma forma, está aqui. Um conjunto de pessoas são diferentes não somente na aparência, na fisionomia. Temos pensamentos diferentes, criações diferentes, formações diferentes, metas nas nossas vidas diferentes, irmãos, mas pense que a partir do momento que fomos chamados por santa vocação pela pregação do Evangelho, passamos a ser corpo de Cristo. E o que deve existir, irmãos, entre a gente é harmonia, é paz, é unidade de pensamento que venha glorificar a Deus em todas as coisas. Irmãos, aplicando essa verdade, pense que a igreja é chamada a refletir a mente de Cristo. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, parte B. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Já pensou? A igreja tem a mente de Cristo. Em outras versões, nós podemos pensar como Cristo pensa. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Unidade de pensamento, irmãos, pela operação do Espírito Santo de Deus. E nisso, irmãos, eu e você, nós devemos ser pacificadores. Buscar, irmãos, a paz, a harmonia. Pensarmos, irmãos, de forma a submeter o nosso pensamento à palavra do nosso Deus. E aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, examine a sua vida. Você está passando por desunião ou discórdia em alguma área da sua vida? Como é que anda o seu casamento? Bênção? Ou você está vivendo discórdia, desunião? Como é que anda a tua família? Como é que anda o teu ambiente de trabalho? Como é que anda a nossa igreja? Eu e você, nós somos chamados, irmãos, a promover a paz. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós recebemos de Cristo, irmãos, um ministério chamado da reconciliação. Nós devemos, irmãos, ser agentes de paz, e não de discórdia, e não de desunião. Irmãos, nós estamos falando sobre o que Deus quer do seu povo. E a segunda lição que nós aprendemos, irmãos, com o apóstolo Pedro, está aí do versículo 9 ao 12. Deus quer que tenhamos atitudes verdadeiramente cristãs. Eu poderia, irmãos, dizer isso de outra forma. Deus está ensinando ao seu povo que cristianismo não é título, cristianismo é vida. Observe aí o versículo 9, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Não paguem mal com mal. Veja que o pastor Edson tratou sobre isso hoje de manhã. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Agora veja o que diz o texto. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está chamando os cristãos, irmãos, que estão passando por perseguição, e está dizendo para eles: vocês devem viver o verdadeiro cristianismo.
E aqueles que estão perseguindo vocês, vocês não devem retribuir mal com mal, ofensa com ofensa, mas vocês devem o quê? Liberar uma palavra que venha abençoá-los. Irmãos, isso é ser crente. Isso é ser cristão. Não é pagar mal por mal, mal com mal, nem ofensa com ofensa. Irmãos, o que é que Pedro está fazendo? Como discípulo de Cristo, Pedro está reproduzindo o ensino de Cristo. Veja o que diz Mateus 5,44. Veja, é Cristo falando, no contexto do Sermão do Monte, e Cristo, irmãos, está chamando os discípulos e está dizendo para ele: olha, vocês devem amar os seus inimigos, e vocês devem orar por quem persegue a vocês. Irmãos, cristianismo não é fácil. Por isso, irmãos, cristianismo não é título, é vida transformada pelo poder do Evangelho. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas muitas vezes, irmãos, a gente pensa de forma carnal e diz assim: Deus me converteu, né, pastor Wallace? Não me tornou besta. A gente diz isso na carne, irmãos. Isso é natureza carnal, pecaminosa. Cristianismo não é título, é vida. Vida na contramão, irmãos, do mundo, do que o mundo pensa, da forma que o mundo vive. Irmãos, olha que coisa extraordinária. O apóstolo Pedro está falando, irmãos, não é para pessoas que estão vivendo períodos de paz, mas são para crentes, irmãos, que estão dentro do Império Romano, sendo ameaçados de prisão e morte por causa de sua fé em Cristo. Mas ele diz: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, vocês respondam com palavras de bênção. Aí o apóstolo Pedro diz assim: pois para isto vocês foram chamados. Irmãos, nós fomos chamados para ser sal e luz, e da nossa boca, irmãos, sair palavras de bênçãos, e não maldição, e não maldizer. Irmãos, por quê? Porque o apóstolo Pedro, irmãos, ele está atrelando esse testemunho à vocação, irmãos, de cada um de nós pelo poder transformador do Evangelho. E ele está dizendo: olha, vivendo assim, vocês vão receber bênçãos por herança. Agora veja os versículos 10 e 11, por favor. Porque o que é fantástico, irmãos, é que a gente percebe o seguinte: o versículo 9 é mandamento, é ordenança do Espírito Santo através do apóstolo Pedro. Mas Deus, irmãos, é tão misericordioso que Ele não dá essa lição à igreja simplesmente como mandamento e vocês devem obedecer e ponto final. Mas o texto bíblico, irmãos, mostra que isso é o melhor para a nossa vida. Veja, o apóstolo Pedro, ele está sendo o alvo da argumentação, irmãos, do Espírito Santo para uma igreja perseguida e está dizendo: olha, não é só mandamento, mas é porque é para o bem de vocês. E ele vai dizer isso, versículos 10 e 11, dê uma olhada. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz
e empenhe-se por alcançá-la. Irmãos, o que é isso aqui? É o apóstolo Pedro reproduzindo, irmãos, parte do salmo da nossa leitura do culto de hoje. Ele está reproduzindo o Salmo 34, do versículo 12 a 16, um salmo de Davi que tem como título: Provai que o Senhor é bom. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Todos nós aqui queremos ter uma vida abençoada, amém? Todos nós, irmãos, sem exceção. Uma vida abençoada. Mas olha o que é que o apóstolo Pedro faz. Ele amarra, irmãos, essa vida abençoada com a prática do bem. Quer ter uma vida abençoada? Pratica o bem. Ele amarra, irmãos, essa vida abençoada com o controle da língua. Quer ter uma vida abençoada? Controle a sua língua. Controle, porque ela é capaz de atear fogo, ser venenosa e matar, irmãos, a imagem de outra pessoa para terceiros. Aí ele diz: quer ter uma vida abençoada? Pratique o bem. Quer ter uma vida abençoada? Cuide da sua língua. Por quê? Porque vocês foram chamados a não pagar mal com mal, nem ofensa com ofensa, mas vocês devem responder àqueles que fazem mal e ofendem a vocês com palavras de bênção. Irmãos, é palavras de bênção dentro do nosso lar. Dentro, irmãos, e no meio da nossa família, no meio da igreja, no ambiente de trabalho, irmãos. Não ganhamos nada espiritualmente quando não controlamos a língua. E o que é maravilhoso, irmãos, Tiago vai dizer que o controle dessa língua, irmãos, é sinal de maturidade e verdadeira sabedoria que vem do alto. Mas Pedro diz, irmãos, quer ter uma vida abençoada? Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, tenha uma vida de retidão, de testemunho vívido da transformação do seu coração pela operação do Evangelho, de Cristo Jesus enviando à sua vida o Espírito Santo que nos transforma da água para o vinho, para a glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele diz: olha, nós devemos pagar o mal com o bem, palavras de ofensa com palavras de bênçãos. Por quê? Porque Deus vê tudo e ouve tudo. Veja aí o versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Irmãos, é aquele versículo que nos dá temor. Lembre, o nosso Deus, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, e inclusive Ele vê quando um filho e uma filha está passando provação, está passando pelo deserto, pela aflição, pela perseguição, principalmente se for não por consequência de pecado, mas porque quer vivenciar o Evangelho para a glória de Deus. Deus está vendo o que você está passando, Deus está ouvindo as tuas súplicas, mas também em relação aos ímpios, Ele está vendo o mal. Ele está vendo quem fala mal, quem ofende, quem persegue. O Senhor está vendo, e o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Veja, o apóstolo Pedro, ele está falando para pessoas que estão sendo perseguidas, e está dizendo: olha, evitem o mal. Mas evitar o mal não basta. Vocês devem praticar ativamente o bem
a justiça de Deus e a paz. Irmãos, se esquivar do mal não é o bastante. Escapar, irmãos, de praticar o mal não é o bastante. Nós devemos ser promotores de bem, de justiça e de paz. Irmãos, Calvino comentando, ele vai dizer, irmãos, que a verdadeira piedade, ela não se contenta somente com uma profissão de fé. A verdadeira piedade, ela não fica somente na esfera de confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador. Calvino diz que a verdadeira piedade, ela é vista em ações diárias, cotidianas, de socorro, de paz, de ajuda, irmãos, de testemunho de que nós fomos alcançados pelo amor de Deus e que nós somos, irmãos, agentes desse amor no meio do povo de Deus, como também no meio do mundo. Calvino vai dizer: cristianismo é vida, é prática contínua da justiça e bondade, refletindo o caráter de Deus em todas as áreas da vida. Irmãos, para ilustrar, eu quero resgatar a imagem do Salmo 1. Veja que interessante, o justo, ele é chamado de bem-aventurado, mas chega num ponto do Salmo 1, irmãos, que a palavra de Deus diz que esse justo e esse bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, qual é a resposta da árvore diante das intempéries da vida, irmãos? É de aguardar, porque vai chegar o tempo oportuno dessa árvore dar fruto. Essa é a resposta da árvore. Não é sem razão, irmãos, que o justo e o bem-aventurado é como essa árvore plantada, enraizada em Cristo Jesus. Porque, irmãos, porque a resposta diante do sofrimento, da perseguição, do mal, irmãos, de sermos alvos de palavras, irmãos, cruéis, deve ser a gente, irmãos, frutificar para a glória do Senhor. E da nossa boca sair, irmãos, palavras de bênção, que testemunhem que somos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aplicando a fé cristã genuína, irmãos, ela deve ser refletida em ações diárias. E aí eu pergunto a você, ou peço para que você faça uma pergunta a você mesmo. Minhas palavras para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos, dentro da igreja, as minhas palavras e as minhas ações estão refletindo o caráter de Cristo? Será que dentro de casa eu estou falando refletindo Cristo? Eu estou agindo refletindo Cristo? No meu ambiente de trabalho, no meio da minha parentela, será que eu falo e venho agir refletindo Cristo? Irmãos, eu e você, nós somos chamados a viver o cristianismo, e não somente sermos cristãos nominais, porque cristianismo não é título, cristianismo é vida, irmãos. E para terminar, o que Deus quer do seu povo? A terceira e última lição, irmãos, Deus quer que tenhamos plena e total confiança no Senhor Jesus Cristo. Observe aí, versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Veja, é uma pergunta retórica do apóstolo Pedro. E, irmãos, o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Geralmente, a prática do bem não traz sofrimento. Mas aí você diz, como é? Veja, o apóstolo Pedro,
ele está falando que geralmente. Mas é tanto que o apóstolo, irmãos, reconhece que as pessoas podem pagar com o mal um bem que um servo e uma serva faz, que ele diz o que diz no versículo 14. Dê uma olhada no versículo 14. Mas, mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são... Pedro está reproduzindo o ensino de Cristo Jesus, Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro está falando para cristãos perseguidos. E o que é que ele está dizendo? Olha, vocês devem continuar fazendo bem. Vocês devem continuar socorrendo, ajudando, testemunhando, sendo sal e luz. Porque quem pratica e vive a justiça de Deus e não a própria, esse biblicamente é chamado de bem-aventurado. Pedro está, irmãos, não trazendo nenhuma novidade. Ele apenas reproduz o ensino de Cristo para aqueles irmãos perseguidos. Olha o que Pedro diz no último versículo, irmãos, do nosso sermão, versículo 15. Pelo contrário, o que é que Pedro está dizendo? Vocês não tenham medo, vocês não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem Cristo no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Irmãos, Pedro está dizendo para aqueles irmãos perseguidos e para mim e para você: Cristo está no controle de todas as coisas. O que é, irmãos, santificar a Cristo no coração? É manifestar confiança plena e total no Senhor. Irmãos, é reconhecer e honrar a Cristo, crendo e vivendo, irmãos, pela fé, reconhecendo que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias, irmãos. E observe, essa forma de viver vai chegar, irmãos, a incomodar alguns, a despertar curiosidade em outros, porque no final do versículo ele diz: olha, vai chegar pessoas que diante desse testemunho de não ter medo, não se angustiar, viver a paz, a harmonia, o amor fraternal, a unidade de fé e pensamento, vai chegar outras pessoas, porque eles não vão ver isso no mundo, mas vão ver nos crentes. Vai chegar pessoas dizendo assim: qual é a razão dessa tua esperança? Por que é que você crê desse jeito? Por que é que você pensa desse jeito? Por que é que você vive dessa maneira? Por que é que você reage assim, aquela pessoa que só vem te fazendo mal? Como é que você fala dessa forma quando você tem ouvido cobras e lagartos? Vão pedir razão da tua esperança. E você vai ter a oportunidade de falar da transformação operada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você vai dizer assim: é Cristo, é por causa de Cristo, é para a glória de Cristo. O texto diz: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. É porque eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É porque eu não tenho dúvida de que o Senhor está no controle dessa situação. É porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele tem o controle da minha vida, e Ele é capaz de transformar mal em bem para a glória dEle. E as pessoas vão perguntar, e você vai dar razão da tua esperança. Irmãos, para concluir, eu convido o Ministério do Louvor.
sobre quem você tem depositado a sua confiança em meio a dificuldades e perseguições. Que essa palavra do versículo 15 fique gravada no seu coração. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Deus é Deus. Cristo, Ele é Senhor, Rei dos Reis. Ele tem um controle pleno de toda e qualquer situação, e todas as bênçãos que vêm à tua vida, vêm por causa de Cristo Jesus. Que você possa, meu irmão, minha irmã, cultivar esses princípios, cultivar a unidade de fé, a unidade de pensamento, amor fraternal, atitudes verdadeiramente cristãs, e que você possa testemunhar da tua confiança plena no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.